Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na última aula nós terminamos a parte, de resumo e artigo de divulgação científica da apostila de língua portuguesa de vocês. Hoje, então, o nosso foco vai ser o caderno de atividades de produção de texto. Vocês vão abrir aí na página 2, quem estiver acompanhando enquanto está assistindo a aula, né? Ali nós temos a definição do que é resumo, vocês já devem até estar cansados, né, de ouvir as definições, de tanto que eu já expliquei. Depois tem ali, observe no artigo de divulgação científica, que está localizado ali embaixo, a vantagem de comer terra, estes elementos, título e subtítulos, linha fina, imagem, diagramação do texto, então como ele está apresentado, informações sobre os autores, suporte e seção em que foi publicado. Depois responda. Então vocês que estão com o material aí vão olhar, dar uma olhada no geral, tá? Observar todos esses elementos. Para isso, vocês vão ter que passar as páginas, chegar lá até na página 4, que é onde a gente tem o final, tá, do artigo, para elencar todas essas informações. Feito isso, vocês vão colocar que informações esses elementos adiantam sobre o texto. Então, pensando lá que o título, ele é a propaganda do nosso texto e ele resume em poucas palavras o que a gente vai encontrar ao longo do texto, já tem uma ideia do que colocar em relação ao título. Porém, vocês têm outras informações para colocar ali. Se vocês observarem, por exemplo, a imagem, nós temos ali um prato com uma bela porção de terra, né? E junto com a terra, olha que interessante, tem um outro elemento que na realidade para nós é essencial, que é a água. Então vocês podem utilizar isso também como o que adianta já para gente? Que provavelmente nesse texto, a julgar pelo título, a vantagem, porque ele poderia colocar no título, ele que eu digo quem produziu, né? Pode ser homem ou mulher, vocês vão descobrir ali, ou os dois. Poderia colocar as vantagens e desvantagens, mas o foco do artigo vai ser qual? A vantagem. Então, observando todos esses elementos, vocês vão responder a letra A. Na B diz o seguinte: a que público o artigo se dirige e como você chegou a essa conclusão? Então, assim, vocês, como não é para ter feito a leitura ainda, vocês vão ter que pensar o local em que foi publicado, para ter uma ideia se é uma revista de grande circulação, se é um jornal de grande circulação, se é um site que é muito acessado por todos os tipos de público ou é um público específico, para daí vocês responderem, tá? Depois lá, leia o texto completo e responda as questões de 2 a 9. Eu não vou torturar vocês fazendo a leitura, tá? Porque senão realmente vai ficar muito maçante. Claro que se fosse em sala de aula nós faríamos a leitura, mas ficaria um pouco mais dinâmica, porque aí um lia, o outro continuava, tá? O que eu vou fazer aqui é resumir, mas não tão bem resumido como vocês fariam, mas só para a gente ter uma ideia do que cada parágrafo vai tratar. Então, no primeiro parágrafo ali, eu coloquei a palavra-chave para resumir esse primeiro parágrafo, que é a contextualização. O que é óbvio, porque todo o texto, no primeiro parágrafo, a gente vai ter a contextualização, a apresentação daquilo que a gente vai falar sobre. Então, não tem muito segredo, não sou nenhum gênio por ter chegado a essa conclusão. Mas por que a contextualização? Porque a gente tem como que surgiu essa ideia, né, de produzir um artigo sobre esse tema, que eu imagino que não seja só eu, mas qualquer pessoa não vai pensar, acordar um belo dia, vou pesquisar sobre como é importante comer terra, ou como é diferente comer terra. Não é assim, não surge do nada. Tem sempre uma justificativa e geralmente está associado ao curso que a pessoa, né, frequenta,
aquilo que ela já leu, a experiência de vida. Eu vou sempre me repetir nessas questões, porque na realidade é a base de muita coisa, tá? A nossa bagagem, o nosso repertório cultural, ele influencia em muito naquilo que a gente tem de percepção do mundo, né? Então, o que tem é isso. Nós vamos ter a contextualização de o porquê surgiu essa ideia de pesquisar sobre esse assunto. No segundo parágrafo, que se desdobrará até a outra página, nós temos ali a definição do que vem a ser o ato de comer terra, que é chamado de geofagia, tá? Que em um determinado por um determinado período de tempo, foi tido o quê? Como uma aberração, como uma pessoa doente a que faz isso. E aqui é mostrado que não é bem assim. Por meio desses estudos e de outros estudos, que é bem verdade, mesmo que a gente lance um novo olhar, uma nova perspectiva sobre um determinado assunto, geralmente a gente já tem uma base para produzir. Então, outras pessoas já pesquisaram sobre aquele assunto, tá? Seguindo na outra página, a gente tem daí um tópico novo, né? Que vai ser, ali a gente teve a apresentação, aqui seria como se fosse o desenvolvimento. Vamos pensar assim, na nossa dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, eu tive ali meus 2 parágrafos de introdução e agora eu vou para o meu desenvolvimento, que nesse caso aqui está por tópicos. Aí, no primeiro, intitulado Abordagem Evolucionária, traz ali, nesse terceiro parágrafo, os questionamentos. Como assim questionamentos? Já que por meio desse estudo chegou-se à conclusão, ou teve-se o conhecimento, igual nós estamos tendo agora, que essa prática, na realidade, é realizada já há muito tempo por diversas pessoas e por diversos animais, então cabe aqui o questionamento se é algo anormal, algo tido, como sempre foi tido como uma doença, ou se na realidade é uma adaptação que se faz necessária diante de algum momento, de alguma situação que tanto as pessoas quanto os animais estão passando. Tá? E aí, no quarto parágrafo, vem essa contextualização. Então, traz essa história do porquê tanto animais quanto humanos, com o passar dos anos, né, foram fazendo uso desse tipo de alimentação. O porquê, então, os povos indígenas se alimentavam de terra ou determinados animais, ali são citados elefantes, babuínos, enfim, o porquê que eles foram fazendo isso com a passagem dos séculos e também que relação isso tem com a questão cultural, porque, por exemplo, ali cita no final que na Nigéria o desejo de comer terra é sinal de gravidez, então assim, tem muito a ver também com questão cultural, com as crenças de cada população. Então, tudo isso influencia para a gente poder entender como que surgiu essa questão da geofagia, como ela foi se adaptando em relação tanto no reino animal quanto na vida dos humanos. O próximo parágrafo vai trazer justamente o porquê no reino animal se faz necessário essa ingestão de terra. No caso ali, mostra as particularidades relacionadas a cada espécie animal. Tá? Então, cada um vai comer terra por um motivo, ou porque está faltando mineral, ou porque a época do ano não favorece, então não consegue caçar o suficiente. Então, cada um vai ter um motivo para ingerir terra. No caso da necessidade humana, que é no próximo parágrafo, a gente vê que por meio desse estudo, dessas pesquisas que foram sendo feitas, foi possível perceber que é diferente dos animais. Em que sentido? Os animais, então, têm motivos diversos para ingerir terra, para comer terra. Já no caso da prática da geofagia entre os humanos, a associação que é mais comum
é no caso da mãe, que necessita de mais cálcio à medida que os ossos do feto se desenvolvem. Então, fica muito mais restrito a essa questão da gravidez, no que diz respeito aos seres humanos. No próximo parágrafo, a gente vai ter então mais um estudo, foi citado um estudo lá no começo do texto, e aqui traz mais um estudo sobre essa mesma temática, então, que embasa os estudos que foram desenvolvidos para produzir esse artigo. Depois, no último parágrafo desse tópico, a gente tem um gancho. Por quê? Porque lança lá uma pergunta, então, qual seria o benefício da geofagia, né? E vem a explicação do porquê, então, que ela é benéfica para o ser humano, porque se está só restrito às grávidas, por que, então, que na realidade seria uma vantagem para o ser humano, se é só para as grávidas? Ou seja, não atinge a população como um todo, né? E é disso que vai tratar o próximo tópico. Então, começa explicando ali novamente, contextualizando igual é feito em cada primeiro parágrafo de cada tópico novo, mesmo sendo, né, um texto sobre um assunto só, como há desdobramentos, cada primeiro parágrafo de cada desdobramento vai dar uma contextualizada, né, para que quem esteja fazendo a leitura consiga compreender. No caso ali, explica que quando tanto animal quanto o ser humano acaba se intoxicando com algum alimento, um dos recursos acaba sendo o quê? Justamente a argila, a terra. Então, por isso de ser tido como uma vantagem, porque permite essa desintoxicação. E aí, isso é feito, esse desdobramento em relação a essa desintoxicação, como isso se dá? No segundo parágrafo, que na realidade é o 10º parágrafo, mas o segundo relacionado a esse tópico, vai mostrar então um estudo que foi feito para comprovar como isso ocorre, como isso se dá, como foi possível observar que há essa relação entre a argila e a desintoxicação. E aí, os próximos 2 parágrafos vai mostrar esse estudo, tanto com a observação em relação aos animais, quanto a observação em relação aos seres humanos. E depois, no 13º parágrafo, vai mostrar como já é feito o uso da argila, da terra, mas por meio da medicina, de uma forma, então, que não é mal vista, vamos colocar assim, aos olhos da sociedade. Né? Já é feito, isso é novo para a ciência, essa descoberta de que a geofagia é algo vantajoso, né? E não algo visto, né, com maus olhos. Então, traz ali o medicamento, né, que já foi produzido, que tem essa mesma finalidade. Depois, no outro parágrafo, tem o alerta para que existe sim perigo, tá, para ingerir terra. É óbvio que ali você ingerindo terras pode ter bactérias, pode ter algum tipo de vírus, vermes, enfim. Mas nada justifica, já que já foi produzido um remédio. Então não tem por que ter esse preconceito em relação a quem é adepto da geofagia, né? Tem que se tirar esse olhar, porque não é uma novidade e não precisa ser visto da forma que costuma ser visto. E por último, obviamente, nós temos o nosso parágrafo ali de conclusão. Então, a que conclusão chegou-se por meio desse estudo? Que não é um sinal de doença mental, né? Não é um sinal de doença mental, mas sim que as vantagens que trazem o consumo de argila, de terra, é que combate toxinas e supre os déficits de minerais. Então, por isso, por meio desse estudo, por meio dessa conclusão, é que o título do texto é a vantagem de comer terra, porque se for observar pelo contexto que foi apresentado aqui, nós temos todos os desdobramentos positivos e somente um parágrafo que mostra que sim, há riscos, porém são mínimos se comparados, né, às vantagens que esse tipo de prática
possibilita aos seres humanos e também, né, aos animais, que são os objetos ali do estudo, de pesquisa do estudo. Acho que eu demorei mais tempo explicando o texto do que se eu tivesse feito a leitura, né? Mas enfim, vamos agora dar uma agilizada aqui. Então, ó, expliquei no geral de forma resumida, mas bem resumida mesmo. O ideal é que vocês façam a leitura aí na casa de vocês com calma, tá? Porque o artigo é bem interessante. Qual que é o assunto principal do texto? Então, depois de tudo isso que eu comentei e da leitura que vocês fizerem, vocês vão responder a que conclusão vocês chegaram. Durante a leitura, você deve ter percebido que vários estudos e cientistas são mencionados. A esse respeito, responda as questões a seguir. Que estudos são citados ao longo do artigo? Eu mencionei enquanto eu fazia os comentários sobre o texto. Então, é só recapitular e na hora que fizer a leitura, destacar, grifar. Tá? E depois colocar, não grifado no caderno de atividades, mas sim quais são os estudos. Quais especialistas são referenciados? Também vão estar próximos ali de onde for citado o estudo. Que informações são apresentadas sobre os especialistas? Vejam que são desdobramentos, né? Responder uma, você já vai chegar na outra e, consequentemente, na outra. E a letra D pergunta, qual é o efeito de sentido dessas informações para o leitor? Gente, se a gente tem uma autoridade no assunto, qual que é o efeito de sentido, então, para a gente que está lendo o artigo? O que nos passa? Que ideia que nos passa? É isso que vocês vão responder. Depois, pede para vocês relerem uma frase do primeiro parágrafo e responderem a quem que se refere o nós. Então, assim, não deu para entender por aqui, pelo contexto? Olha lá no texto original, mas só aqui pelo trechinho dá para entender. Por que o nome Starks está entre parênteses? Isso vai depender do contexto, tá? Vocês vão ter que ter pegado todas aquelas informações que vocês já destacaram, então quem escreveu, onde publicou e tudo mais, para responder. Qual a linha de estudo que o enunciador segue em seu estudo sobre a geofagia? E aí, gente, não tem muito segredo. Está nesse trecho. Esse vocês não vão precisar nem olhar lá no texto. Nesse trechinho que está ali do primeiro parágrafo, já é possível vocês identificarem qual é a linha, tá? Tá até em destaque ali. Aqui, daí, na página 6, pede para vocês relerem o título e a linha fina. A vantagem de comer terra, novas descobertas sugerem que comer terra não é necessariamente patológico, mas apenas uma adaptação. A leitura dessas partes possibilita perceber o posicionamento do enunciador do texto sobre o assunto. Que posicionamento é esse? Que palavras o expressam? Então, assim, enquanto eu fui fazendo os comentários, eu deixei bem claro qual é o posicionamento do enunciador. Então, vocês vão colocar e, de acordo com os meus comentários e com a leitura de vocês, vocês vão conseguir identificar quais são as palavras que mostram o posicionamento, tá? Que justifica esse posicionamento, que deixa evidente qual é o ponto de vista do enunciador em relação ao assunto. A letra B já está respondida, como vocês podem ver, porque está pedindo para circular no trecho a palavra relacionada a esse posicionamento. E como não tinha, como eu apagado o material de vocês, então essa foi um brinde, tá? Mas só essa. Depois lá, sublinhe na linha fina a palavra usada para contrastar esses dois posicionamentos. Então, vocês só vão grifar qual é a palavra que dá essa ideia de contrariedade, ok? Depois lá, no artigo, há duas explicações para a geofagia, que representam o posicionamento do enunciador do texto. Explicação 1, a geofagia serve para suprir minerais vitais ao organismo. Explicação 2 tem a função de eliminar toxinas de alimentos. Qual explicação parece ser a preferida do enunciador do texto e como você chegou a essa conclusão? Aí vocês vão ter que ler lá no texto e observar qual delas parece que o enunciador dá mais destaque, se debruça mais, que tem mais relação, por exemplo, com a perspectiva que ele colocou em relação ao texto dele. E aí vocês vão anotar. Depois pede ali para vocês relerem um trecho e questiona, esse parágrafo confirma ou contesta a explicação
Ou seja, a explicação de que a geofagia serve para suprir minerais vitais ao organismo. E aí vocês vão ter que ler de novo essa explicação 1 para ver qual conclusão vocês chegaram e por quê. Depois lá, os praticantes de geofagia demonstram preferência por um tipo de terra. Que tipo de terra costumam ingerir de acordo com o texto? Vocês vão ter que ver porque eu não falei, eu não comentei, tá lá. E qual é o fundamento científico dessa preferência? E aí, logo depois que vocês encontrarem qual é o tipo, já vai estar lá qual é o fundamento. Aqui, para vocês responderem tanto a 8 quanto a 9, façam a leitura detalhada do texto, tá? Porque foram questões que eu não coloquei nos meus comentários enquanto eu falava sobre o texto. Então, é importante que vocês vão lá e façam a leitura mesmo do texto, tá? Porque, ó, as pesquisas apontam uma associação entre a geofagia na gravidez e o mal-estar que as grávidas têm nos primeiros meses de gestação. Como a geofagia pode proteger o desenvolvimento do feto? Talvez eu tenha comentado esse trecho, talvez. Depois, que relação pode haver entre o mal-estar das gestantes e a geofagia? E aí, isso eu não expliquei, vocês precisam olhar lá no texto para chegar na conclusão de vocês. Depois lá, ao final do artigo, porque o enunciador do texto afirma que quando tomamos vitaminas, estamos participando da prática ancestral de comer terra. E aí também é interessante vocês fazerem a leitura, porque eu comentei muito por cima, muito superficial. Eu não fui na essência do que traz ali no texto sobre essa explicação da ancestralidade. Então, observem lá para vocês poderem responder. Bom, gente, vamos encerrar a nossa aula hoje por aqui, porque o artigo é bem grande, mesmo eu não tendo feito a leitura, vocês viram o tempo que leva só para ir tecendo os comentários a respeito. Vocês vão ter que pesquisar essas informações ao longo do texto, fazer a leitura, além de já ter assistido a aula, e depois responderem. Então, a gente encerra por aqui hoje, daí na semana que vem eu continuo essa interpretação e se der, aí eu já mando uma produção textual para vocês fazerem, tudo bem? Tchauzinho, pessoal, até a próxima!